Deus. Um tema que estamos explorando nas Escrituras, diversos personagens, encontros deles com Deus e a experiência deles, como já aconteceu na vida de tantos aqui, e se não aconteceu na sua, ainda que possa acontecer nesta noite, quando você ouve a palavra do Senhor. Vamos continuar pensando então, surpreendido por Deus, hoje focando no texto que está no Evangelho de João, Novo Testamento, quarto evangelho, quarto livro no Novo Testamento, o Evangelho de João. Vamos focar no capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. João 4, de 1 a 30. Surpreendido por Deus, nós pensando neste tema temos olhado, lembrado um versículo, queremos recordá-lo antes de lermos o texto desta noite em João. O versículo é o do Salmo 139, verso 5, e fala da presença inevitável, constante de Deus à nossa volta, mas nós não nos voltamos para ela. Toque em nossas vidas, nosso coração se quebrante, se humilhe. A verdade é que nosso Deus nos surpreende por causa do nosso coração, não porque Ele está longe. Vamos dizer esse verso juntos, Salmo 139, verso 5, juntos então. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Agora o nosso texto em João capítulo 4, uma narrativa muito interessante, mais uma dessas que só encontramos na palavra de Deus e no Evangelho. É interessante, é provocativa, mas tremendamente iluminadora. Vamos receber a palavra do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor edifique e abençoe cada vida aqui nesta noite. Ouçamos a palavra. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. O qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus,
dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Esta é a palavra do Senhor. Quantos dias pode uma pessoa viver sem água? Sem um alimento sólido, podemos viver algumas semanas. Sem água, somos informados que não duramos mais do que 3 dias. Perecemos se não tivermos acesso à água por 3 dias. A água é fundamental, é ligada à nossa existência. A maior parte das cidades acabaram sendo estabelecidas perto de um grande corpo de água, um rio, um lago, porque a água é fundamental para a nossa sobrevivência. E ela é fundamental para outras funções também, não é verdade? Como a água é útil para purificação, limpeza, por exemplo, refrigeração, muitas funções, e funções todas basilares. Mas enfim, ela é basilar para a nossa sobrevivência física. E aqui esse texto é um texto que você notou que muito fala, tem muito a ver com água. E aqui nós temos esta mulher indo buscar água no poço, e esse estranho começa a falar com ela. Talvez é mais um homem viajando, quem sabe, passando por aqui, é mais um, e a conversa começa a se desenrolar, e essa conversa vai, de repente, revelar a ela aquilo que ela jamais poderia imaginar. O que estava ali era exatamente Deus encarnado, o Cristo esperado. Que surpresa, na verdade, para alguém que saiu para uma atividade rotineira de simplesmente ir buscar a água. E de repente vem esse estranho. Que estranho. Deus em Cristo chega próximo dela e se manifesta. E a conversa é introduzida por Jesus através da água. Isto é providencial, porque muito se adequa ao que ele quer fazer e revelar a ela e a mim e a você nesta noite. A água nas escrituras sagradas é usada como uma metáfora para, às vezes, a palavra de Deus, a palavra revelada. A água também é às vezes usada em associação com o Espírito Santo. Você que tem estado aqui aos domingos já caminhou com o texto
domingo retrasado, quando o profeta mesmo Isaías aborda o Espírito Santo da perspectiva da água, e outros profetas fazem a mesma coisa. A água também é ligada nas Escrituras à purificação, a nossa purificação espiritual, e aí então mais em linha com o que Jesus apresenta aqui, mas purificação espiritual ligada ao Espírito Santo, certamente a obra dele, e também a salvação. Então, como nós encontramos aqui nesse texto, isto é, nosso reencontro com Deus, saindo do nosso estado de condenados, rompidos com Deus para um encontro com Ele, água no sentido então de salvação, salvação em Jesus Cristo, aquele que o Cristo veio para a cruz, para ali tomar o meu lugar e o seu, e então em graça e perdão podemos ser reconciliados com Deus, nesta obra de Cristo de tomar nosso lugar, nos méritos dele, então o perdão a nós que não o merecemos, perdão então de graça, misericórdia, salvação, água. Então encontramos aqui nesse texto, poderíamos edificar assim, o Deus da água. Que Deus é esse Deus relacionado à metáfora da água? Que Deus é esse, que obra de Deus é essa relacionada à água? A verdade que nós encontramos aqui é tremenda, é fundamental para a existência humana. E o drama humano que está aí espalhado pela humanidade toda seria resolvido, ou pode ser resolvido, se entender-se esse Deus da água aqui. Por quê? Porque é o que existe no coração humano, que existe no ser humano, não de hoje, historicamente, desde a separação do rompimento com Deus no Jardim do Éden, é o quê? Há uma sede no ser humano. Há uma sede no ser humano. E nos nossos dias isso aflora de uma forma muito visível e chocante até. Porque essa sede leva o ser humano a coisas e a buscas de todo tipo e desastrosas, porque o ser humano faz o que ele faz nos nossos dias e por que ele está como ele está, porque tem uma sede que não tem sido saciada e pode ser saciada somente no Deus da água, aquele que é revelado aqui. Então a palavra de Deus nesta noite vem ao seu coração para fortalecê-lo, se você já conhece. E você que não conhece nesta noite, para que você possa conhecer o que? O saciar-se no Deus da água. Sacie-se no Deus da água. Alguém sedento aqui nesta noite? Alguém sedento? Sacie-se no Deus da água, porque somente nele você pode se saciar. Será que eu entendo isso? Será que você entende isso? A palavra de Deus nos esclarece você aqui sobre esse saciar-se no Deus da água. Sacia-se então nesse Deus da água, esse Deus da água que distingue as águas. E aí está o problema maior do ser humano. Falta-lhe esse discernimento, essa distinção das águas, que o Deus da água faz, e faz muito bem. Na voz de Jesus Cristo aqui é estabelecido essa distinção. Verso 10 narra que Jesus respondeu a essa mulher o quê? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Você consegue enxergar aqui nesse texto a presença de dois tipos de água? Existe a água do poço, a água física, a água necessária para a nossa sobrevivência física. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo então introduz uma água viva diferente desta. E ele então vai usar isso de forma muito hábil, nós vimos na leitura, para começando com a água física, usando ela como uma metáfora, encaminhar o conceito, a verdade da água viva. Dois tipos de água, a água física e a água viva. A água inorgânica e a água viva eternamente. Dois tipos de água.
uma água que está aí no mundo físico, a outra água que vem de Deus através de Jesus Cristo. A água física, já falamos e sabemos, é fundamental para a nossa existência. Como é bom um copo de água quando a sede bate, quando estamos com calor e a possibilidade de se pegar um bom copo de água e descer. Não há nada que substitua aquilo, na verdade. Que prazer tremendo. Bem, a mulher foi buscar água. A água, podemos tomá-la aqui, esta água do poço, como o conforto físico. O conforto físico, o conforto material. Algo que nós buscamos. E alguns confortos não são luxos, como no caso da água. Que conforto que é a água para o sedento. E isso não é luxo. Mas há outros confortos que nós buscamos que já são de segunda necessidade. Não são essenciais para a vida, mas nós desejamos, muitas vezes com a mesma intensidade que desejamos a água. Por exemplo, na área das coisas, podemos falar do automóvel e outras coisas mais. Esta água física que nós desejamos e queremos, então, o conforto desta água, a água material, ou até a água da atividade do dia a dia. Enfim, há esse tipo de água. Às vezes buscamos águas que são legítimas. Às vezes as pessoas se envolvem com águas que não são legítimas, isto é, não aprovadas por Deus, águas destrutivas. O problema do ser humano é não ter o discernimento de que essa água, mesmo quando buscamos ela no sentido legítimo, como por exemplo essa mulher buscando a água no poço, ou você tomando um copo d'água, que nenhuma destas águas que podem nos dar conforto, pode nos saciar no nosso íntimo, nos saciar espiritualmente. E sentimos a sede espiritual e queremos saciá-la com o conforto da água física, material. E aí, quanto mais se faz essa confusão, mais se busca a água física, a água do conforto, e mais se sente a sede espiritual. Não se consegue discernir e se confunde estas coisas. O ser humano tem a sede espiritual nos nossos dias tremendo. Mas ele, ao mesmo tempo, hoje tem tantas coisas, é acesso a tantas coisas como nunca se teve na história da humanidade. E mesmo assim, ele está, parece que mais sedento ainda. E buscando mais. Por quê? Ele busca na água do conforto físico a resposta, o saciar para a sua água espiritual. E meu irmão, preste bem atenção dentro de você, porque essa confusão é comum a todo o coração humano. Que este Deus da água que sacia aqui, que distingue os dois tipos de água, possa trazer essa sabedoria na sua vida e você fazer uma leitura e você nunca confundir o conforto e até a conveniência com a sua necessidade mais íntima do seu espírito. Aquela sede que nunca será saciada por isso. Eu gosto de conforto, você gosta? Eu espero nunca ter que passar 2 dias sem água, deve ser terrível. Eu quero ter água sempre perto de mim, tenho na minha mesa uma jarra para beber durante o dia. Não gosto de sentir sede, como é bom beber água, como é bom poder o conforto de uma casa bem aparelhada, como é bom o conforto de um automóvel que seja de confiança para as nossas locomoções, como é bom o conforto de uma conta no banco equilibrada, como é bom o conforto de um emprego onde nos sentimos sólidos e coisas legítimas. Mas para por aí. Essa sede sacia conforto físico material. Nunca pense que aí está a resposta para tirar o desassossego, o vazio
que bate lá dentro. O Deus da água, saciar-se nele, com ele, nos leva a distinguir essas duas águas. A mídia confunde isso. A publicidade faz questão de trabalhar confundindo isso na mente humana. E as pessoas batem todo tipo de porta buscando esta água, aquela água, achando que vai chegar o momento, o ponto de equilíbrio e parada lá dentro no espírito, com isto e com aquilo, onde vai dizer tudo está completo, pleno, e agora estou em paz. Isto não vai acontecer no campo do conforto material, a água material. Há um outro drama, que inclusive pode ser respondido, vivido e experimentado, mesmo quando faltar um conforto da água material, da água física. Mesmo quando as coisas não forem como nós queremos, ainda assim eu posso estar saciado nesta água viva. Então, um ponto fundamental para você receber a palavra de Deus desta noite é essa clareza de distinção das águas que o Senhor Jesus Cristo aqui fala. Ele entra pela água física, a água da conveniência e conforto necessária para a existência, mas ele usa aquilo como uma metáfora para mostrar a outra água e a outra sede que bate no coração humano, batia no coração desta mulher e bate no seu e no meu. Cuidado, porque o mundo exercita a querer fazer a confusão, e aí você nunca vai se saciar e será um eterno buscador sedento. Eu acho que isso aqui agora vai me saciar, eu acho que agora aquilo vai me saciar, e é como beber um copo de água. Dentro de uma hora você precisa mais um pouquinho e mais um pouquinho, e nunca chegará lá. O Deus da água vem para saciar você. Sacie-se nesse Deus da água, mas ele lhe abre os olhos, distinguindo as águas. Que isso fique muito claro no coração de cada um aqui nesta noite. Que ninguém venha entrar na confusão e nunca encontrar a satisfação mais basilar e necessária para o coração humano. Não adianta o conforto dos recursos humanos. A água, quem sabe, da terapia vai me trazer a satisfação. A terapia talvez pode lhe dar algum conforto, uma forma até paliativa, momentânea, mas não vai ser esta água. Distingua as águas então como Deus distingue, lhe mostra, lhe dá esse discernimento. Saciar-se então no Deus da água passa por esse distinguir as águas e entendermos qual é realmente a água primordial em nós, no nosso espírito. Esse Deus, então, que levando-nos a distinguir, leva-nos a esta água viva, nos mostra essa água viva, a nossa necessidade. Este Deus, então, que nesta água, esse Deus da água que purifica o nosso ser, a nossa vida, a nossa história. Num dado momento, Jesus parece ter mudado de assunto. Você tem alguém no seu ciclo de relacionamento que muda de assunto sem avisar? E você fica até confuso às vezes. Pessoa que parece que não faz o nexo e vai, muda de assunto, não houve uma conclusão, você está esperando. Bem, parece que Jesus é um desses aqui, mas não é. Vai, chame o seu marido. Peraí, estamos falando de água aqui e tal. O que tem meu marido? Chamar meu marido? Vá, chame o seu marido e volte. Note bem, e volte. Volte aqui, volte para mim. A resposta dela: não tenho marido. Ponto. Resposta interessante. Eu não menti. Eu falei tudo, mas não menti. Parei por aqui. Não tenho marido. Você se enganou. Jesus disse:
você falou corretamente. Jesus não disse, você mentiu. Mentiu. Omitiu. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. Mas o fato é que a história é maior. A sua história é maior do que isso. E eu conheço a sua história. A sua história é tremenda. É uma história, podemos dizer até lamentável, triste. O fato é que você já teve 5. Simplesmente 5. Essa mulher casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. Que coisa difícil o encontro com Jesus Cristo. Esse Deus da água que expõe a nossa realidade. Jesus não acaricia o ego dela. Jesus não entra numa sessão terapêutica com ela. Jesus põe atrás à tona aquilo que ela procurou omitir. Não tem marido, e essa é a resposta suficiente, para por aqui. E Jesus vai fazê-la, na presença dele, ver a realidade da sua história. Uma realidade de fracassos. Típico. Inerente a todos nós, a nossa condição humana, nossa história de fracasso longe de Deus, frustrações, vazio. Talvez esse marido agora vai ser a resposta para essa sede que eu tenho. Daqui um pouco não é ele, é outro. Agora sim, nesse segundo, eu vou encontrar a resposta para isso que me oprime aqui nessa pessoa. Relação, que eu preciso de um relacionamento. E daí vai. E aí finalmente chega a esse ponto onde desacredita de matrimônio, parte para a aventura, a incerteza do relacionamento sem um compromisso formal e nada digno. Enfim, uma história como a minha e a sua. Aspectos diferentes, mas de fracassos e frustrações igual, vazio, derrotas, vida com falhas. O que é que Jesus está fazendo? Jesus quer que essa mulher conheça, experimente o ser saciado pela água viva. Aquela água que Deus pode trazer e trouxe em Jesus Cristo. Esse saciar-se no Deus da água revelado em Cristo esse saciar passa pelo purificar nossas vidas. A água que tem essa função purificadora faz isto, e é o que Jesus está fazendo com ela. Ela precisa se deparar e cair em si com relação à verdade da sua vida. Por isso Jesus a confronta na presença dele. Diferente do que nós gostaríamos ou pensamos de Cristo, ele faz isto. Aliás, onde ele faz isto de uma forma aí, então, plena. Onde? Na cruz. Na cruz. Aquela morte dele, naquele drama e agonia todo, é a minha morte. É a minha condenação. Então, o sofrimento físico todo dele não somente é em fato substitutivo em meu lugar, mas como também nessa agonia e nessa morte terrível é a expressão de quão lamentável é a minha condição diante de Deus. E por isso também quão lamentável é a consequência disto, que me dá uma sede tremenda. Não tenho o Deus da minha vida, da água revelado em Cristo. Sou pecador, tenho uma história triste, tenho uma história condenável. Quando eu olho a cruz e vejo Cristo crucificado, essa é a minha morte. Como é terrível a minha história diante dos olhos de Deus. A cruz de Cristo vira um raio-x que mostra aquilo que está escondido. Jesus faz aqui isso de uma forma agora
parcial com esta mulher, porque ele quer levá-la a conhecer o Deus da água revelado nele, a satisfação nele, que vai envolver a morte dele por pecadores, inclusive por essa mulher. Se é que você vai se saciar no Deus da água, você vai ter que passar pela purificação. Deus vem com esta água em Cristo para limpá-lo. Isto envolve o quê? Expor o seu pecado, o seu fracasso, sua rebelião, sua vida em conflito com Deus, em caminhos humanos, buscando soluções humanas, fazendo seus próprios projetos à parte de Deus, para que então você finalmente possa cair em si e entender a sua necessidade, como você precisa da água que o Senhor pode lhe dar, como você precisa do saciar-se no Deus da água, e que é esse Deus que você desfruta, é esse saciar que você desfruta como? Na adoração. Na adoração, não é o que Jesus diz aqui? Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Conhece o pano de fundo aqui dessa história? Aqui tem uma mulher samaritana, ela pertence ao povo samaritano. Jesus é judeu. Há um pequeno grupo ainda lá na terra de Israel, hoje, de samaritanos. Restou um pequenino grupo. Mas a história é o seguinte: no século VIII, melhor dizendo, o ano 722 a.C., e eu já tenho mencionado alguma coisa da direção nas pregações sobre Isaías aos domingos. Em 722, o império da Assíria era o império então no poder naqueles dias de Isaías, avançou contra o reino do norte, chamado Israel. Lembrando que Israel, que nós falamos, havia se dividido no século VIII em 2 reinos. Fracasso do povo de Deus tremendo. 2 reinos. E havia o do norte e do sul. E o reino do norte, caminhando longe de Deus, profetas advertindo, eles não ouvindo, entrando todo tipo de idolatria, coisas terríveis. Finalmente, Deus permitiu que os assírios, poderosos assírios, invadissem como correção. E foi ali um momento tremendo, e os assírios levaram também para o exílio a boa parte das lideranças, as cabeças, por volta de 20 e tantas mil pessoas. E os assírios, como uma estratégia para neutralizar resistências dos povos conquistados, trouxeram outros povos que conquistaram outros lugares, obrigatoriamente para o exílio ou imigração para a terra ali do Reino do Norte, ou Israel. E nisto acabou havendo uma mistura de judeus com não judeus. E aí surge o povo samaritano. E lá eles estavam. Samaria ficava no meio da terra de Israel. Ao norte estava a Galileia. Ao norte de Samaria, Galileia. Ao sul de Samaria estava a Judeia, onde estava Jerusalém. Então, 2 territórios agora nos dias de Jesus, que eram realmente judaicos. Os judeus habitavam. Galileia ao norte, Judeia ao sul. No meio, uma faixa, uma área, onde habitavam os samaritanos, esses meio-judeus, que nunca foram reconhecidos pelos judeus, eram considerados contaminados, etc., impuros, misturados e assim por diante. Então, essa situação geográfica e social nos dias de Jesus Cristo em relação ao povo judeu e os samaritanos. Mas os judeus iam da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia. Como fazer isso? Tinham que passar pelo território de Samaria, que ficava no meio. A terra desses imundos, desses idólatras, que são os samaritanos. Mas os samaritanos, quando foram rejeitados pelos judeus,
Depois de 722, vai acontecer em 586, quando aí não é mais os assírios já haviam caído, subiu o Império da Babilônia, os judeus do Reino do Sul agora, eles são derrotados pela Babilônia, eles são exilados, mas depois tem o retorno deles em 538 à Terra Prometida para a reconstrução. Quando eles voltam para reconstruir, estão reconstruindo Jerusalém e o templo. Os samaritanos vêm querer participar, os judeus dizem: não, vocês não pertencem ao povo de Deus. E os samaritanos acabaram desenvolvendo uma adaptação religiosa lá no território deles. Construíram o seu próprio templo, já que Jerusalém não era permitido para eles, não eram reconhecidos, e passaram a reconhecer somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, e fizeram as adaptações, etc., no culto deles mesmos. E também houve contaminação de idolatria entre eles. Mas, enfim, eles dizendo: olha, nós somos o povo de Deus, fizeram adaptação, nós temos um templo aqui, nós cultuamos e pronto. E então Jesus Cristo passa por esse território, samaritanos que tinham desenvolvido seu próprio culto, a revelia do templo em Jerusalém. Alguns judeus, não querendo de forma nenhuma ter contato com os samaritanos, evitavam inclusive o caminho mais curto, que seria cruzar de um lado para o outro, e davam a volta no território de Samaria. Mas era comum também se cruzar, e o judeu tomando todo o cuidado para não ter contato com os samaritanos. E Jesus Cristo cruza este território. E aí a mulher introduz a pergunta a ele: como é que é a questão onde nós devemos adorar? É aqui, como dizem os nossos pais samaritanos, no Monte Gerizim, onde nós construímos um templo, ou é como vocês judeus dizem lá em Jerusalém? Ela traz uma pergunta teológica para Jesus Cristo. Parece que ela também mudou de assunto. O que ela quer fazer? Sair do problema? Não sei. Ou realmente uma coisa provocou nela a outra, isto é, nesta conversa com Cristo, ela é levado a perguntar algo que era inquietante para ela sobre o encontro com Deus. Ela era uma buscadora, ela gostaria de conhecer, não conhecia, esse anseio no seu coração. E Jesus coloca esta verdade tremenda. Chegou a hora. E aí temos que lembrar que aqui é o Evangelho de João. O termo hora é um termo técnico e se refere a algo específico. Se refere à vida de Jesus Cristo, à chegada do Messias, o tempo da virada. Chegou a hora aguardada. Aí agora então começa a era final, o fim dos tempos, a partir de Jesus Cristo. Chegou a hora que esse negócio de Jerusalém, Gerizim, não é mais o caso. Não é mais o caso. Jesus vai dizer: não é nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é uma questão de lugar, mas é uma questão de como nós adoramos. Jesus está mostrando para esta mulher o caminho da adoração. Quando é que eu vou me sentir saciado nesta sede espiritual? Não será com mais isso e mais aquilo, águas físicas e materiais. Será quando eu for saciado pela presença de Deus. Isto é, quando a minha vida em espírito, em verdade, isto é, minha vida sempre e sinceramente, for uma vida voltada para Deus, exaltado, glorioso sobre ela. Isto é, a presença e a pessoa dele, reconhecida como realmente aquele que é eternamente. For a minha busca, o meu desejo, o meu reconhecimento em devoção. Enquanto esta for minha experiência, eu estarei saciado. É
através da adoração que eu desfruto saciar desta água viva. Somente através desta adoração, meu coração, meu anseio mais íntimo não vai encontrar o saciar-se enquanto não se render na presença de Deus, reconhecendo que Ele é glorioso e é o centro de todas as coisas, é o centro da minha vida. E eu viver então em espírito de adoração para então glorificá-lo em tudo. Aí eu terei a satisfação interna. Enquanto não encontrarmos satisfação em Deus, reconhecer quem Ele é e nos rendermos diante dEle, vamos ficar buscando o conforto das águas físicas, pensando que vai tomar o lugar de Deus. Que ilusão! Nunca será possível. É o Deus da água que nos sacia, quando Ele é realmente o Deus das nossas vidas. E esse Deus da água que sacia é oferecido como a nós? Em Cristo. Em Cristo. A conversa da mulher com ele é sobre o Messias. A mulher introduz a questão do Messias. E ela diz: Ele está por vir. Mesmo os samaritanos, assim como os judeus, pressentiam que a era messiânica estava próxima. O Messias deveria vir, está para vir. Olhando os profetas, olhando o Pentateuco, percebiam que era a hora, era o tempo da chegada do Messias. E ela questiona sobre isso. E ela diz: olha, vamos deixar essa questão, o Messias está para chegar, ele vai resolver. E aí é que Jesus responde para ela: eu sou. Eu sou. E essa expressãozinha de um jeito, de um pronome e um verbo, eu sou, leia sempre com cuidado no Evangelho de João. No Evangelho de João há muitos eu sou sobre Jesus Cristo. E a importância deles está no fato do que eu sou é o que se relacionava ao nome de Deus e Yahvé. Deus Yahvé, o termo Yahvé, o nome de Deus Yahvé, o Deus da aliança, é sobre isso, eu sou o que eu sou. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, tem aquela visão da sarça ardente, Deus se manifesta através dela a Moisés, para chamá-lo, para ele ser o libertador de Israel no Egito. Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. E daí vem esta palavra no hebraico, Yahvé. Isto é, que fala que Deus é o grande eu sou. É aquele que tem a existência, o ser em si mesmo, não sendo dependente de ninguém. Você pode dizer: eu sou. Você é, eu também. Mas é uma dependência, é uma existência dependente. Nós não somos o que somos em nós mesmos e por nós mesmos. Não somos necessários, poderíamos nem existir e o mundo ia rolar sem nós. Mas Deus, essa existência é necessária, porque sem Ele nada existiria. E Ele existe em si mesmo, o grande eu sou. E quando Jesus usa a expressão eu sou no Evangelho de João, Ele vai usar nesse sentido. E há um momento quando Ele diz, inclusive no capítulo 6, eu sou, ponto. Eu sou, ponto. Realmente se revelando como Deus. Então Ele diz aqui como Deus, o Messias que é Deus. Eu sou o Messias, esse que você diz que está por vir e que vai esclarecer tudo, sou eu. E é a própria presença de Deus. Eu que estou falando com você. O Deus que sacia, o Deus da água que sacia, é oferecido a nós como? Como nós podemos beber dessa água, da presença de Deus, adorando e vivendo na presença dEle, em comunhão com Ele, em espírito e em verdade, isto é, sempre em tudo o que somos. Como? Através de Jesus Cristo. É Ele que pode nos dar água à vida, porque Ele é o sou e é o Messias, o que veio para nos salvar. Sacie-se no Deus da água, e então assim satisfaz plenamente.
Jesus respondeu, diz o verso 13, quem beber desta água, isto é, do poço, terá sede outra vez. Quem beber da água do poço terá sede outra vez. Quem beber da água de um carro novo vai ter sede de outro carro novo outra vez. Quem beber da água de um relacionamento terá sede outra vez de um relacionamento. Quem beber da água de um belo programa, uma festa, vai sentir sede de um outro programa e festa depois. Quem beber da água de belas férias, num ótimo lugar, vai sentir sede outra vez. Essa é a grande verdade. E como nós nos confundimos. Mas, diz Jesus, ao contrário, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não vou precisar mais de ir ao bebedouro, pegar um copo d'água. Você está confundindo as águas. Não é esta água. Jesus fala de uma água que Ele pode dar, que sacia o nosso íntimo, de uma forma tal que nunca mais somos sedentos ali. Nele, Deus revelado nele, adorando a Deus, encontramos esta água. Ao contrário, diz ele, a água que eu lhe der se tornará nele, na pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você percebeu? Para a vida eterna. E vida eterna, lembrando novamente, também é uma expressão técnica em João. E diversas vezes vai ser falado sobre a vida eterna. O versículo mais conhecido de João é João, capítulo 3, verso 16, não é verdade? O versículo mais conhecido. Deus amou o mundo de tal, a humanidade, de tal maneira, de tal modo, que Ele deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão é basilar. O que é vida eterna? Jesus explica no Evangelho de João, no capítulo 17, na sua oração, naquela noite da sua traição, quando ele está naquela reunião com os seus discípulos, repassando com eles uma porção de ensinamentos. Jesus faz a oração longa ali, capítulo 17, e ele vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus. Não é a vida que nós começamos quando o nosso coração parar de bater. Vida eterna é a vida com Deus. É a vida que começa já em Cristo, reconciliados com Deus, adorando a Deus, vivendo para adorar a Deus, já, e vai para sempre. Por isso, vida eterna. É a vida com Deus que nunca passará. Por isso, nunca ficaremos sedentos. Enquanto nós o adorarmos, estivermos com Ele, segundo o apontamento, a direção, a mediação de Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio para explicar todas as coisas. Satisfação plena é encontrado somente em Deus. Quando eu pego o meu coração atribulado, querendo matar a sede, transformando coisas, programas em Deus, indo na tolice de caminhar para a frustração, e eu tomo meu coração e volto à presença de Deus e vou tratá-lo com Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, no nome de Jesus Cristo, e ali então descansar e olhar para Ele e saber que Ele é eterno, é que nesta eternidade dEle, nessa segurança de que não passa, o meu espírito haverá de encontrar satisfação plena. E aí, desfrutar das águas passageiras deste mundo é ótimo e maravilhoso. O triste é sair para aquele grande programa achando que aquela água vai saciar o meu espírito inquieto, e aquilo então é ali um anestésico, um narcótico, e parece que naqueles dias tudo fica ótimo, e quando eu volto não demora para eu me sentir pior.
Não saia para programa nenhum, meu irmão, enquanto não estiver no seu coração resolvido que Deus é que lhe sacia plenamente e eternamente. Ou vai ser uma experiência triste e vazia depois. Nada como se saciar em Deus. Esse Deus da água viva em Jesus Cristo. Creio que todos nós, ou pelo menos a maioria aqui, já ouviu falar da revista Forbes, revista norte-americana de grande projeção. Em 1992 completou 75 anos. E como celebração do aniversário, então, a revista convidou diversos articulistas de projeção e capacidade para escreverem alguns artigos, cada um escrever um, segundo quisesse. Mas eles deveriam estar atentando para um tema que a revista colocava. Um tema na forma de uma pergunta. E o que é que foi colocado para cada articulista, para eles pensarem e escreverem um artigo relacionado ao tema? Qual é o tema? É este. Por que nos sentimos tão mal quando estamos nos saindo tão bem na atualidade? Por que nós, seres humanos, estamos tão desassossegados, tão vazios? Ainda semana retrasada, garota que foi Miss Estados Unidos, eu creio que há 5 anos atrás, alguma coisa assim, foi para uma carreira de sucesso, bela jovem, sucesso, morando num bom apartamento em Nova York, pula lá de cima para a morte. Por que nos sentimos tão mal quando estamos nos saindo tão bem? Temos tantas coisas, tanto sucesso. E por quê? Por que nos sentimos tão mal? Quem não está numa terapia nesses dias? Quanto à busca de droga? Quanto a afagar na bebedeira, na balada? O que acontece? Bem, aí está o tema. E é interessante ver o que um dos articulistas escreveu, a jornalista Peggy Newman. No seu artigo, entre outras coisas, ela faz esta colocação. Ouça. Nós somos a primeira geração que deposita toda a sua esperança somente neste mundo, nesta vida. Então, assim que descobrimos que tudo nesta vida é ilusório e passageiro, ficamos desiludidos, revoltados, frustrados e deprimidos. Quem beber desta água jamais terá sede. Vamos orar na presença do Senhor.